E aí, beleza? Como é que você tá? Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no meu canal. E no vídeo de hoje eu vou te falar sobre o melhor modelo de gestão para negócios digitais que eu conheço. Então fica até o final desse vídeo que a sua forma de trabalhar aqui pelo digital vai mudar muito. Seja você dono de agência, você infoprodutor, você prestador de serviço, profissional liberal, qualquer pessoa que trabalhe aqui pelo digital deve fazer isso daqui que eu vou mostrar nesse vídeo. Não deve porque é uma regra que eu inventei da minha cabeça, mas é algo que eu venho vendo há muito tempo nas operações que eu participo, e é isso aqui que melhora o tempo das pessoas, que melhora muito a produtividade e que traz muito mais resultado. Seja esse resultado de criar mais conteúdo, de criar mais anúncios, de vender mais, de ter mais clientes, não sei. Isso aí vai de acordo com a sua necessidade, mas eu vou te mostrar como encaixar esse modelo de gestão para negócios digitais na sua operação, no seu negócio, no seu dia a dia e na sua rotina. E como eu falei, independentemente da sua profissão, independentemente do que você faça aqui pelo digital, se você trabalhar dessa forma aqui, eu tenho certeza que as coisas vão ficar muito mais claras para você. Porque você vai ter mais produtividade, enfim, eu vou falar um pouco mais nesse vídeo e vou mostrar com exemplos aqui na tela do meu computador. Mas bora lá, como que consiste esse modelo de gestão para negócios digitais? Esse modelo de gestão, ele consiste em você criar sistemas, playbooks e templates que sejam úteis e que sejam bons e que você aproveite tudo isso daí para melhorar a sua gestão, para melhorar as coisas que você faz. Às vezes você pode não estar entendendo nada, mas eu já vou deixar isso aqui mais claro para você, até mesmo com os exemplos que eu vou mostrar no final desse vídeo, tá? Mas o que são esses sistemas, esses playbooks, esses processos, esses checklists, esses templates? São nada mais do que formas eficientes de você fazer o mesmo trabalho. Então, vou te dar um exemplo aqui que vai ficar de uma forma bem mais clara para você. Digamos que você cria conteúdo aqui pelo digital, que você é um profissional liberal, que você é um médico, psicólogo, advogado, não sei. Mas digamos que você cria conteúdo aqui pelo digital para atrair mais clientes. Você tem um processo de pegar o celular, gravar, depois você confere se o áudio saiu certo, aí depois você edita esse vídeo, depois você cria a legenda para esse vídeo e depois você posta esse vídeo no Instagram, no YouTube, onde quer que seja. Você teve que seguir cada etapa desse processo. E quando você cria checklists, processos, playbooks que facilitam esse processo que você já executa, o seu trabalho é feito de forma muito mais rápida, muito mais produtiva e gera muito mais resultado. Então eu vou dar um exemplo aqui de publicações também, de produção de conteúdos. Hoje eu publico todos os dias conteúdo lá para o meu LinkedIn. E como que eu faço? Eu não só tenho uma ideia na minha cabeça, não só largo lá um conteúdo no LinkedIn, pronto, acabou. Eu tenho um modelo de gestão para fazer isso. Eu tenho um template no Notion, e esse template eu já disponibilizei ele em alguns outros conteúdos, tanto aqui quanto lá no LinkedIn. E como que ele funciona? É um template dividido em três partes. Primeiro tem as ideias de conteúdo que eu tenho, depois são os posts que eu estou escrevendo e os posts publicados. Então eu tenho essas três classificações: posts que estão só no campo das ideias, posts já prontos para publicação e posts publicados. E junto disso, eu tenho um calendário de publicações para acompanhar em qual data aquele post foi publicado. Então eu tenho a minha linha editorial e o meu calendário editorial tudo em um mapa só. Eu não tenho só ideias soltas e ideias jogadas. Eu não só venho aqui no LinkedIn, escrevo um monte de coisa e aquele post se perde. Eu tenho tudo documentado. E é isso que facilita o meu processo. Porque pensa, é muito mais fácil eu já começar o meu dia abrindo o navegador e já abrir nessa página do Notion, já com todos os posts que eu tenho prontos, os posts que eu tenho que publicar, esse calendário de conteúdo, do que se eu simplesmente abrisse aqui o meu navegador, não tivesse acesso a nenhuma aba e só fosse no LinkedIn publicar. Percebe que eu estou criando meios de facilitar o meu processo e de deixar esse processo muito mais crível, muito mais tranquilo de ser executado. Porque a gente sabe que o principal desafio aqui de todo mundo que produz conteúdo no digital é ter boas ideias, é entender o que postar, quando postar, quais tipos de conteúdos fazer. E esse template que eu tenho aqui no Notion, ele resolve todos esses problemas. Porque eu tenho aqui todas as ideias que eu já tive ao longo do tempo, as ideias que eu tenho, eu vou anotando nesse template de conteúdos. Eu tenho os posts já prontos, então posts de banco que eu já escrevi anteriormente e que já estão prontos para postar, e os posts publicados. E também um calendário para saber quando que um post foi ao ar. Eu tenho tudo aquilo ali documentado. Eu não só pego, simplesmente gravo e solto lá. Eu tenho um método de organização. E é isso que facilita esse processo. E esse exemplo aqui é o exemplo de uma coisa que eu faço. Agora, por exemplo, outro exemplo aqui. Agora, se falando de prestação de serviço. Digamos que entrou um cliente novo aqui de copy, de consultoria ou do que quer que seja aqui na minha agência, de produção de conteúdo ou qualquer coisa. Eu tenho templates e checklists prontos para um cliente que entra aqui na minha agência. Um cliente que eu e minha agência a gente presta serviços aqui no digital.
E como que a gente faz isso hoje? Digamos que um cliente acabou de entrar e ele quer produzir conteúdo. A gente não só sai dando instruções para ele produzir conteúdo e pronto, acabou. A gente tem todo o processo. O processo de onboarding, o processo de definição de linha editorial, quantidade de posts, quais posts serão feitos, qual a proposta de valor que ele vai ter através dos conteúdos dele, quais os produtos que ele vai vender, quais os funis que ele vai colocar no ar. A gente tem tudo isso daqui mapeado. Então a gente não tem só coisas jogadas, tipo, só produz conteúdo aí e a gente vai vendo no que dá. Não, a gente tem uma organização bem clara por aqui. E percebe que eu precisei criar esse template de entrada do cliente novo uma vez só. E aí, sempre que entra um novo cliente, eu venho aqui, copio esse template, colo e coloco as informações desse novo cliente. É como se fosse um canvas, como se fosse um mapa visual de tudo que o cliente tem para fazer e de todas as informações sobre aquele cliente. Então, digamos que amanhã você se interesse aqui pela minha mentoria, pela minha consultoria, que inclusive o primeiro link está aqui na descrição. Eu vou chegar, vou fazer uma call de onboard com você, vou entender quais são as suas necessidades, eu vou entender suas dores, eu vou entender onde você está e onde que você quer chegar, eu vou te dar várias informações. A gente vai preencher juntos o que você precisa fazer para alcançar o seu próximo nível. Seja você criar mais conteúdos, seja você vender mais, não sei o que você quer alcançar. Aí isso aí você que vai me dizer clicando aqui no primeiro link da descrição. Mas digamos que você se interesse e amanhã você entre aqui na minha agência para a gente começar a trabalhar juntos para você. A gente vai preencher todos esses templates que eu já tenho prontos, a gente vai ter um trabalho mais facilitado e a gente vai te entregar tudo isso aqui praticamente pronto, sabe? Com uma call a gente consegue preencher muita coisa. Com uma reunião já é possível fazer muita coisa. Percebe que eu não tenho só coisas que eu acho que eu devo fazer. Eu já chego na call com o cliente sabendo exatamente o que eu preciso fazer e sabendo o norte da minha própria prestação de serviços. E o cliente também tem um entregável bem claro do que ele vai receber. Então, se ele sabe que ele precisa produzir conteúdo, pensa, é muito mais fácil eu colocar essas informações em um local e disponibilizar para esse cliente do que simplesmente se eu só sair dando instruções para ele. É muito mais fácil eu pegar, criar com base nesse template, ou nesse processo, ou nesse checklist já pronto, entregar algo mais mastigado para o cliente para facilitar o processo para ele. Isso aqui vai ficar mais incrível quando eu apresentar aqui minha tela do meu computador mostrando tudo isso, tá? Mas é só um exemplo do que você pode fazer. Então, se você é um social media, se você presta serviço para alguém, ou se você é qualquer outra profissão que tem essa relação de prestador e de cliente, se você criar checklists, vai ficar muito mais fácil os seus entregáveis. Checklists, templates, frameworks, enfim. Digamos que a gente quer aqui colocar um funil de um cliente no ar. Eu vou pegar o template que eu já tenho pronto aqui do Low Ticket e vou colocar esse template na frente do cliente. E nesse template, eu e o cliente, a gente vai respondendo juntos, a gente vai entendendo juntos quais são os produtos, qual que é a escada de valor previsível. Eu pego um mapa já pronto e encaixo as informações desse meu cliente nesse mapa já pronto. Assim, o cliente recebe um material muito mais direcionado, ele tem um norte do que ele precisa fazer e eu também já tenho esse trabalho muito mais facilitado. Meus entregáveis ficam muito mais simples para ele. Então é assim que eu recomendo que você faça também. É como se você fosse facilitar o seu processo de ir para academia, por exemplo. Você não só chega e fala assim: "Ah, hoje eu vou treinar peito. Hoje eu vou treinar costas". Você não faz treinos aleatórios, pelo menos não deveria, né? Seria interessante você ter um cronograma de treinos e você facilitar a realização desses treinos. Se você sabe que é muito mais fácil você fazer academia de manhã, assim que você acorda, você já deixa lá seu tênis pronto, já deixa sua meia pronta, já deixa sua roupa de treino pronta, você acorda, coloca a sua roupa e vai treinar. É muito mais fácil se eu já tiver tudo pré-preparado do que se eu tiver que acordar, aí procurar meu tênis, aí procurar uma meia. Se a academia for longe, eu vou ter mais dificuldade de fazer esse processo. Então é interessante que a academia esteja mais perto de você. Então, esse modelo de gestão nada mais é do que você facilitar os processos que você já faz, e de você facilitar a sua própria prestação de serviços, os seus próprios entregáveis. Tá me entendendo qual que é a jogada aqui? Não é você simplesmente receber um cliente e começar a fazer coisas de forma aleatória. É você ter ordem para as coisas. É você criar ações de forma ordenada para gerar mais resultados, tanto para você na sua prestação de serviços, quanto para os seus futuros clientes, tá? E para os seus clientes atuais também. E agora eu vou mostrar aqui na tela do meu computador como que eu faço isso hoje. Isso daqui é a minha biblioteca de templates, pelo menos uma parte desses templates que eu tenho hoje. Essa biblioteca eu tô atualizando ela aos poucos, tá? Eu tenho tanto essa biblioteca de templates e de funis, quanto uma pasta no Drive com todos os materiais que eu preciso para um novo cliente, tá? Então, digamos que um cliente ele chegou aqui hoje, ele precisa receber uma análise de conteúdo personalizada para ele. Quais as redes sociais que esse cliente usa, quais os tipos de conteúdos que ele faz, quais são os conteúdos em cada rede social,
observações aqui, ó, sobre cada conteúdo e divididos em etapas. Então, eu sei que para eu fazer uma pessoa monetizar aqui pelo digital, ela passa pelas etapas de crescer, depois ela engaja e depois ela monetiza. Esse ciclo, ele se retroalimenta. Mas eu preciso entender o que fazer na etapa de crescimento e quais conteúdos eu preciso postar. Eu preciso entender o que eu preciso fazer na etapa de engajar e quais conteúdos eu preciso postar para engajar e quais ações que eu preciso ter para engajar minha audiência. Eu também sei o que eu preciso fazer na parte aqui de monetização. Eu sei que esse template aqui está um pouco abrangente, um pouco com falta de preenchimento, mas eu já vou mostrar para você um template totalmente preenchido de uma análise que eu fiz aqui. Mas aqui é um template simples de análise de conteúdo. Então, eu coloco a foto do especialista, coloco o nome do especialista, coloco uma headline para aquele especialista de algum resultado que ele já alcançou. E aí, quando eu recebo um cliente novo, eu faço essa análise personalizada para ele e mostro exatamente os pontos que ele deve melhorar, o que ele deve ajustar, onde que ele está acertando, onde que ele está errando, em cada etapa da produção de conteúdos e da monetização dele. Você percebe que ele tem visualmente algo já pré-pronto. Aí, digamos que eu queira fazer isso aqui para um novo cliente. Eu venho aqui, pego, copio e colo isso daqui no board do novo cliente. Eu venho aqui e coloco as informações desse novo cliente. Percebe que é muito mais fácil eu copiar e colar esse template já pronto e ir preenchendo com as informações do cliente, do que se eu chegasse, tivesse que produzir do zero uma análise como essa aqui. Eu tenho pelo menos aí umas 4 ou 5 horas só de criação do zero aqui, que eu poderia preencher do zero e poderia gastar essas 4 ou 5 horas, mas que hoje em dia eu faço aqui de forma muito mais fácil. Basta eu copiar e colar, colocar as informações desse cliente, eu demoro aqui meia hora, uma hora para analisar o conteúdo de um cliente e colocar todas essas informações no ar e entregar isso aqui para o cliente. Ele fica muito feliz com esse entregável aqui, porque ele enxerga visualmente o que ele está fazendo, o que ele precisa melhorar, quais os pontos de atenção. E eu também fico muito feliz, porque eu economizo 4 ou 5 horas da minha vida, que eu gastaria criando um template como esse. Eu venho aqui, já tenho esse template pré-pronto e já entrego essa análise aqui para o cliente. Funil de vendas low ticket, mesma coisa. Aqui é um funil de vendas low ticket, ele está aqui do processo desde o começo do low ticket até o final, o processo todinho da criação de um produto de baixo ticket, de baixo preço, até o final. E eu passo por cada etapa desse funil low ticket aqui, junto com o cliente. Então, digamos que o cliente ele quer implementar um low ticket daqui 2 semanas. Eu pego, entrego esse template aqui para ele e preencho de acordo com as informações dele. Então, se ele vai criar um low ticket, a gente vai entender quais anúncios ele precisa fazer. Será que ele realmente vai usar todas essas redes sociais aqui para produzir anúncios? Será que ele vai realmente seguir esse fluxo perfeitinho como está aqui? Se não, a gente vai entender de forma personalizada. Mas você percebe que mesmo de forma personalizada, eu já tenho esse template totalmente pronto para eu chegar aqui e só inserir as informações e os detalhes do cliente para ele pegar, ver visualmente isso daqui e colocar no ar. E entender em cada etapa que ele está na hora dele implementar o low ticket dele. Inclusive, esse serviço aqui eu faço se você quiser implementar o seu funil, implementar o seu low ticket com back-end, upsell, order bump. É só clicar aqui no primeiro link da descrição, que aí eu te ensino, te mostro, a gente faz junto, tá? Essa implementação desse seu funil. Mas voltando aqui, é basicamente isso aqui. Eu pego esse template já pré-pronto e eu entendo de acordo com a necessidade do cliente o que ele precisa produzir. Então vou dar um exemplo aqui para você. Deixa eu copiar aqui esse template, joguei ele aqui. Digamos que você aí, fulaninho, entrou aqui na minha agência, entrou aqui, contratou minha consultoria, minha mentoria. O que eu vou fazer com você? Eu vou copiar e colar esse template e vou entender de acordo com as suas necessidades. Porque essa informação aqui, por essa informação, você consegue até com o ChatGPT. A gente sabe que com o advento da inteligência artificial, as informações elas viraram um pouco commodity. Só que o que você faz com essa informação é o que realmente faz a diferença. Porque a informação está acessível para todo mundo. Aqui na internet, se você quiser aprender a montar um foguete nuclear, provavelmente você vai encontrar informações sobre isso. Só que o como e o que você vai fazer com essa informação é que realmente são diferenciais para você e para quem tem resultado, tá? Então não adianta nada você saber que você precisa implementar um low ticket com upsell. Você precisa entender qual low ticket é esse, com qual upsell é esse, e se essa escada de valor, se essa escada de produtos realmente faz sentido tanto para você que vai produzir, quanto para sua audiência que vai comprar de você e vai consumir. Então digamos que você entrou aqui na minha consultoria e a gente vai implementar o seu low ticket. E você andar com você e entender se esse framework ele faz sentido. Ele faz sentido para 80%, 90% dos casos e a gente só vai adaptando. Então, digamos que não fizesse sentido você produzir anúncios nem para o LinkedIn, nem para o Google Ads e nem para o YouTube Ads. Que você focasse aqui em Facebook Ads, Instagram Ads, que é o Meta Ads, né? É o ecossistema deles, e o TikTok Ads.
Beleza, a gente vai produzir anúncios dessa forma. Agora, como que vão ser esses anúncios? Qual que é o seu produto? Qual que é a sua narrativa? Qual que é o problema que você resolve? Aí a gente vai vir aqui e vai colocar qual que é o tipo de anúncio que você vai produzir, ó. Qual que é o tipo de anúncio que você vai produzir? A gente vem aqui e coloca tipos de anúncios que serão produzidos. E a gente vai lá e cria pelo menos a narrativa desses anúncios juntos, tá? Então é isso que você precisa entender, são essas nuances que fazem a diferença na hora da sua prestação de serviço. É tipo um psicólogo, por exemplo. Um psicólogo, ele tem um livro de boas práticas e tem um livro de como que ele deve atender o novo paciente. Ele pega essas boas práticas, ele se encaixa de acordo com a realidade daquele paciente, mas ele usa essa mesma prática, esse mesmo template de atendimento de pacientes para muitos pacientes. É isso que você vai fazer aqui. Você vai usar os seus templates, os seus playbooks e vai fazer essa gestão do seu negócio, essa gestão da sua prestação de serviços de forma inteligente, tá? Aí aqui na página de vendas, como que seria essa página de vendas? E aí teria pop-up ou não? A pessoa precisaria preencher um cadastro antes de receber acesso ao checkout? No checkout, teriam order bumps? Quais order bumps seriam? Se não tivessem, beleza, a gente exclui isso daqui. Como que seria? Depois que a pessoa comprou o order bump, você já tem produtos mais caros para ofertar para ela, você vai fazer anúncios de remarketing, você vai fazer funil de e-mails. Tá vendo que tem essas pequenas nuances? É isso que vai diferenciar a sua prestação de serviços de uma informação que você encontra no chat GPT. Aí o pessoal fala assim, mas minha profissão vai ser substituída pela IA, a IA vai tomar minha profissão, eu vou perder meu dinheiro, vou perder minha profissão aqui nos próximos anos. Beleza, para algumas profissões isso aí faz muito sentido, mas você precisa refletir se para a sua profissão isso faz sentido ou não. E já te adianto, se você criar sua própria marca pessoal aqui pela internet, dificilmente você vai ser substituído, porque no final das contas as pessoas vão comprar de pessoas. Lembra daquele primeiro template que eu mostrei aqui, de crescer, engajar e monetizar? Você encontra ele aqui nessa análise que eu fiz do Ney Araújo. Essa análise aqui está bem completinha. Eu passei pelas etapas de crescimento do perfil dele, o que ele usou, quais redes sociais ele posta, os tipos de conteúdo. Mostrei quais conteúdos ele faz para engajar. Então, desde Reels, Carrossel, posts escritos, tem algumas anotações aqui do que o Ney faz, algumas anotações referentes a cada rede social, o que diferencia, o que diferencia o Oney dos concorrentes. Mostrei aqui todo o sistema de monetização dele. Então, desde as páginas de links e produtos até as páginas de vendas, de produto principal, produto secundário, produto complementar, high ticket. Passei um pouco pelo meta ads dele, mostrei alguns anúncios que ele usa aqui atualmente, tá? Que são basicamente anúncios em vídeo. Coloquei aqui algumas anotações sobre a monetização dele, pontos fortes, pontos que eu acho que poderiam ter ajustes, ensinamentos para quem recebeu esse template como um todo aqui. Então tá vendo que tem várias nuances, mas o que eu fiz? Eu peguei, copiei e colei esse primeiro template e joguei as informações do Oney aqui. Então é você criar sistemas, playbooks, templates, frameworks, ou o que você quiser chamar, para você gerir a sua prestação de serviços de uma forma mais inteligente e gerir todo o seu negócio de uma forma mais eficiente. Eu falo isso aqui não só para negócios digitais, tá? Aqui o vídeo é especificamente para negócios digitais, mas a gente poderia levar isso aí para outras searas, para outros âmbitos e para outros meios. Matriz de conteúdo infinito, esse aqui tá, eu preciso arrumar ainda, mas aqui é basicamente um sistema de conteúdos que se retroalimenta, tá? Eu transformo um conteúdo de YouTube em um post de TikTok, em outro post de Instagram, em um post de Twitter, em um post de carrossel, enfim, eu faço essa matriz de conteúdo infinito, por isso que ela tem esse nome. Jornada do cliente, então eu tenho aqui desde vendas até os entregáveis do produto, como que funciona a jornada de um cliente, desde a prospecção até a prestação de serviços. Framework de vendas na Black Friday, para empresas que entram aqui para eu definir ações de Black Friday, eu pego e executo esse exato framework, entendendo quais são as necessidades de cada empresa e de cada cliente. Então tá vendo que eu tenho aqui a minha prestação de serviços e os meus produtos e os meus entregáveis geridos de uma forma bem melhor, bem mais prática e bem mais específica. Esses aqui são os que eu criei, são os que são autorais meus. Eu tenho alguns outros aqui que eu não compartilho, que eles são exclusivos de outros lugares que eu peguei, tá? Eu também, além disso daqui, tenho uma pasta no Drive com vários PDFs, vários materiais em Docs, que eu uso também, tanto para mim quanto para minha prestação de serviço. Também tem algumas coisas aqui no Notion. Então, eu tenho várias coisas que facilitam a minha produção de conteúdo e que facilitam a minha prestação de serviço no final das contas e que me permite gerir meu negócio digital de uma forma boa, de uma forma eficiente, de uma forma escalável e de uma forma que realmente traga resultados concretos.
Percebe que eu não tenho achismos, que eu não faço nada que não seja baseado em dados. Eu pego o que já deu certo, pego o que já está pronto, replico isso daí e trago o resultado para as pessoas ou para mim da melhor forma possível, de acordo com uma estrutura que já está validada. Então, para gerir o seu negócio aí no digital, eu recomendo que você se ancore nisso. Principalmente se você trabalha diretamente com clientes, assim como eu trabalho, através de consultorias, mentorias, entregáveis desse tipo, infoprodutos ou etc. Tá? Porque aí você consegue trabalhar de uma forma mais eficiente, consegue ter a clareza dos seus entregáveis, consegue ganhar tempo, consegue ganhar mais dinheiro. Isso aqui abre espaço para você ter um novo cliente. Isso aqui abre espaço para você delegar suas prestações de serviço hoje, pelo menos algumas coisas. Então essa análise aqui, se você é um social media que tem uma agência que presta serviço para infoprodutores, você não precisaria você em pessoa fazer essa análise aqui. Bastaria você entregar esse template aqui na mão de uma pessoa que você contratar, ou na mão de um freela, etc. E pedir para esse freela preencher as informações. E depois você só viria aqui revisando. Então você também pode usar isso daqui para delegar a sua prestação de serviços e para escalar no final das contas, né? Que eu acho que é isso que muita gente quer. Quer ganhar mais dinheiro, que é escalar a prestação de serviços, escalar a gestão de negócios digitais. Então pega esses ensinamentos que você teve aqui nesse vídeo e aplica, sabe? Pega esses ensinamentos e transforma isso daí em tudo isso aqui que eu falei. Em templates, checklists, processos, frameworks, ou o que você quiser chamar, que vai facilitar a sua prestação de serviços, que vai facilitar toda a sua entrega aqui pelo digital. É isso que os grandes fazem, são esses processos que as pessoas fazem para ter tanto sucesso aqui pelo digital, e é isso que eu aconselho você a fazer também. E se você quiser me ajuda para implementar algum desses templates, algum desses frameworks, ou mesmo quiser crescer, monetizar, engajar, vender mais aqui pelo digital, é só clicar aqui no primeiro link da descrição e me chamar, que eu vou entregar para você a forma mais personalizada possível para você ter os resultados o mais rápido possível e da melhor maneira possível. Vou trabalhar junto com você para colocar mais dinheiro no seu bolso. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Pega esses conceitos, implementa aí na sua rotina, implementa no seu dia a dia. Um abraço e nos vemos no próximo conteúdo. Até a próxima.